Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus, nosso Pai. Eu creio que Ele já está aqui nesse lugar. Amém? Estamos sob a direção da Secretaria de Missões, a oração. Foi bênção. Vai estar encerrando amanhã, sexta-feira. E eu creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer nesse lugar. Amém? Estou um pouco rouca, mas acho que dá para escutar a minha voz. Abram comigo em Salmo 62, em nome de Jesus. Eu não sabia que o Rogério vinha trazer esses salmos na oração, ele que dirigiu hoje a oração. Mas foi esses salmos que o Senhor falou comigo para abrir esse culto de hoje. Amém? Aleluia. Do primeiro, irmão, versículo 1 em diante. Amém? Todos acharam? Diz assim: a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos, todos vós. Sereis como uma parede encurvada. E uma sede, sebe pouco segura. Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Aleluias! Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Amém, irmãos? Até aqui. Glória a Deus. O Senhor é a nossa fortaleza, né? Aqui no versículo 8 diz: confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Aqui é o Salmos de Davi, né? O Davi, ele estava fugindo do seu filho, né? E Davi, ele fala aqui, né, que a alma dele espera somente em Deus. Ele confia no Senhor. Nesse momento, Davi, ele estava passando por grandes dificuldades, né? Porque já pensou, né, dentro da sua casa, ser perseguido, né? O seu reino. E Davi era o rei, né? E aí o seu filho se levantou contra ele. E eu creio que o coração de Davi ficou tão triste, irmãos, mas ele não se deixou abater pela dificuldade que ele estava passando com o filho. Mas aqui ele diz que ele confia no Senhor, né? Que ele é a rocha, né? Aí não sei como Davi, segundo o coração de Deus, né? Ele passando por aquele momento tão triste, né? O filho querendo pegar seu reino. Mas Davi estava ali, né, descansando, não só confiando, mas descansando no Senhor. Por muitas das vezes a gente confia, diz que confia, mas não descansa. A gente devemos descansar no Senhor. Amém? Porque não é impossível, irmão. O Senhor diz: tudo é possível para aquele que crê. E se Davi conseguiu, nós podemos conseguir, porque Davi também era um homem, né, um homem de carne,
Muitas vezes a gente somos fracos, né, em muitas áreas, né? Uns são fortes, outros são fracos. Mas aqui é um Deus, né, que luta por nós, um Deus que nós devemos confiar, colocar diante dele nosso coração, coração sincero diante dele. Amém? Porque o Senhor ele esquadrinha o coração, diz no capítulo 17, né, se eu não me engano, Jeremias ou Ezequiel, que ele fala, né, esquadrinha o nosso coração, a nossa mente. Então, muitas das vezes a gente é uma coisa na frente, mas por trás é outra. Mas que nós nessa noite podemos examinar nosso coração diante de Deus, porque só Ele conhece. Muitas das vezes nem nós mesmos conhecemos que nosso coração, né, nosso coração é enganoso, irmãos. Mas que nesta noite nós possamos derramar nosso coração diante de Deus, nos humilhando diante dEle. Amém, irmãos? Que o Senhor possa fazer grandes coisas, né, no nosso coração, que nós possamos ter um coração puro diante dEle, as mãos limpas, né, para chegar diante do Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos aqui. Se você está aqui porque você quer receber algo do Senhor, e eu creio que nesta noite, se você falar sinceramente com o Senhor, Ele falará com você. Amém, irmãos? Então vamos adorar o Senhor, né, com o coração sincero, que nós possamos voltar a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Que o Senhor receba a nossa adoração. Vamos orar? Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite, Pai. Oh Deus, nós queremos ter um coração sincero diante de Ti, um coração que confia no Senhor, meu Deus. Oh Pai, que o Senhor venha com o Teu Shekinah. Oh Deus, derrama sobre nós, Pai, força, vigor, aquilo que nós precisamos, Senhor. Nós queremos a Tua presença, Pai. Nós queremos a Tua presença nesse lugar, por isso nos ajude, Pai querido. Oh Deus, nos derramar diante de Ti, Pai. Oh Deus, que o nosso coração esteja quebrantado, o coração contrito, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Verdade. Por isso receba, Pai, a nossa adoração nesta noite, um coração grato diante de Ti, Jesus. Oh Pai, muito obrigado, Jesus, eu já te oro, Deus, porque eu creio no Teu agir no meio do Teu povo, Jesus. Oh Deus, naqueles que não vieram, Jesus, eu não sei, mas o Senhor sabe, conhece, Pai. Que o Senhor vá sobre ele, Deus, visita o Senhor, constrange, Pai. É o desejo de voltar para a Tua casa, Pai, e Te adorar e ter prazer em Ti, Jesus. Oh, Pai querido, nesta noite abençoe Teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Oh, Deus, e use, Pai, o ministério de louvor para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém, aleluia. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir Teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar
outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Quero perder o som, queimando de amor por ti. Sim, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o som, queimando de amor por ti. Sim, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Eu quero perder o som, queimando de amor por ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor. Eu tenho sede, eu tenho fome. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome. Eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede, fome de ti. Fome de ti, Senhor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Eu
quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Sim, eu quero me apaixonar outra vez, quero me desesperar. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Glória a Deus. Te glorificamos, Jesus. Queremos todos os dias nos apaixonar por Ti. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de Ti. Não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do Teu trono, ó Rei. Não conseguimos deter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de Ti.
mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu, Jesus. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu, Jesus. Vamos declarar isso mais uma vez ao Senhor. E não há ninguém mais belo. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu, Jesus. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos. Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo. Sim, Senhor. E não há ninguém mais belo como tu, Jesus. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que é maior que todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado,
declarar isso ao Senhor. Seja exaltado, doce Espírito, Cordeiro Santo de Deus, seja exaltado, exaltado. Teu nome, teu nome, teu nome, teu nome é vida, teu nome é esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra. Nós fomos encontrados. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, Yeshua, exaltado, Yeshua HaMashiach. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, para sempre, amém. Adoramos, Jesus. Aleluia, irmãos. Glórias ao Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Abra comigo em Malaquias 3:10. Aleluia. O Senhor é a nossa esperança, irmãos. E nele devemos confiar dia e noite. Amém? Amém? Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tal que dela vos advenha a maior abastança. Aleluia, irmãos. Podei vir, irmãos, trazer o dízimo, as ofertas diante do nosso Deus. Se você não tiver, coloca seu coração diante dele como oferta agradável a ele. Amém? Aleluia, Jesus. Tempo de cantar chegou.
saltando sobre os montes. E ele vem saltando sobre os montes. Seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar pelas ofertas, irmãos. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelas ofertas, Senhor, colocado aqui, Pai, na tua casa, Pai. Obrigado, Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos, Senhor. Que nunca falte aos seus celeiros, Senhor. Que o Senhor possa prover, Deus, aquele que não tem. Que o Senhor possa abrir porta de emprego para eles, Pai querido. Eles venham, meu Deus, sempre, Pai, trazer com gozo, com alegria de coração, Senhor. Ó Deus, aqueles que vão cuidar, Deus, de administrar, que possa, Deus, ter sabedoria, Senhor, de fazer, Deus, conforme a tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoe, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, aleluia. Irmãos, os avisos é que vai ter culto de ação de graça em casa, na minha casa, Laís e do irmão Rogério. Culto de ação de graça, sábado. Vai ser às 19h30, né? Vai ser lá em casa. Esperamos vocês, né, para se alegrar junto conosco. Amém, irmãos? E também culto de domingo de celebração, né, às 6h. Por enquanto é isso. E chamamos a nossa pregadora para cá, que é a Paula. Não vamos se prolongar muito, porque já está muito corrido as horas. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom, amém. É uma grande responsabilidade compartilhar a palavra com os irmãos. Mas esteja atento a tudo aquilo que o Senhor deseja falar com você. Amém? O Evangelho, ele ainda é renúncia. O Evangelho, ele ainda é cruz. O Evangelho, ele é poderoso para transformar vidas, para converter corações. Antes de pedir para você abrir a palavra do Senhor, eu quero fazer algumas perguntas e não quero que você responda, né, que os irmãos aí atrás gritem, né, e respondam, mas que você reflita e pense qual seria a sua resposta. Amém? Se eu colocasse, irmãos, de um lado uma enfermidade e de outro lado o pecado, qual deles é o pior? Muitos talvez diriam que é a enfermidade, porque a enfermidade ela gera dor, ela gera tristeza, ela gera desespero.
Mas a verdade é que o pior é o pecado. Se você for colocar de um lado a crise financeira, algo como a crise financeira, e do outro lado o pecado, qual seria pior? O pecado. Com certeza, o pecado seria o pior. Porque diante de uma enfermidade, Deus, Ele pode curar você. O que é impossível para Deus. E diante de uma crise financeira, Deus, Ele é Jeová Jireh, Deus provedor. Ele pode prover na sua vida. Mas se você estiver vivendo uma vida de práticas pecaminosas, aí está o problema. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado bagunça a nossa vida. E eu queria que você abrisse em Isaías capítulo 59. Fazendo essas perguntas para você, eu lembro, fico imaginando Jesus quando ele disse para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. E disse isso antes dele ser curado, como se ele quisesse nos sinalizar algo. Isaías 59. Antes de ler com você, eu queria orar, amém, irmãos? Você pode orar comigo? Pai, eu te agradeço pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é poderosa, é viva, é eficaz, Senhor. A Tua palavra que é o espelho onde eu me enxergo, onde eu enxergo as minhas falhas, Senhor, onde eu preciso me alinhar. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Eu dou liberdade ao Teu Espírito Santo nesse lugar, para ministrar ao nosso coração, Senhor. Ministra ao nosso coração, porque tudo que nós queremos é ouvir a Tua voz. Nós não estamos aqui nesse lugar, nessa noite, para cumprir tabela, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos Te conhecer ainda mais. Eu oro para que o Senhor nessa noite possa pingar um pouco do Teu colírio nos nossos olhos, para que nós possamos ver, Senhor. Para que sejamos transformados de glória em glória, Senhor. De glória em glória. E que possamos, Senhor, ter cada vez mais intimidade com o Senhor e ser achados agradáveis a Ti, Jesus. Eu oro, Pai, eu agradeço em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Nesse início, irmãos, eu queria discorrer com vocês algumas porções da palavra que sinalizam algo para nós, coisas muito importantes, coisas que a Bíblia nos afirma. E Isaías 59, o versículo 1 em diante, vai dizer assim: vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. E por isso ele não os ouvirá. Pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. E é impressionante poder perceber o que a Bíblia está nos afirmando, que o pecado, ele nos afasta de Deus. Ele nos distancia de Deus. Isaías diz, olha, vejam, o Senhor ainda pode salvar. Ele não está surdo, ele não é surdo, ele escuta.
Ele pode todas as coisas, Ele pode salvar você. Só que existe algo que pode te separar desse Deus que pode salvar, que é o pecado, a iniquidade. Elas nos separam de Deus. O pecado nos separa de Deus. E não sou eu que estou dizendo, amém? 2 Reis 17, você pode abrir? Segunda Reis 17. Você achou? Amém? Versículo 9. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras. Versículo 22. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Até aqui. O versículo 9 nos mostra que os israelitas, eles estavam praticando o mal secretamente, no secreto. Versículo 22 nos mostra que eles estavam em pecado. E o versículo 23 nos diz que o Senhor os afastou da sua presença. O Senhor os afastou da sua presença. Porque não tem como Deus conviver onde há pecado. Então o pecado, ele nos separa de Deus, ele nos distancia do Senhor. E ele não só nos distancia, como ele gera muitas consequências, irmãos, e graves consequências. Abra comigo em Josué capítulo 6. Josué capítulo 6. Nesse capítulo, Josué e os seus homens, eles estavam invadindo a cidade de Jericó, para alcançar a cidade de Jericó. E no versículo 18 do capítulo 6, o Senhor diz assim a eles: mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. O capítulo 7, versículo 1, diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carme, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Deus havia dado uma ordem de que eles não deveriam pegar nada dos bens daquela cidade para eles. Só que acontece que Acã pecou ao desobedecer a ordem de Deus.
No versículo 1 a gente percebe que Acã, ele desobedeceu a ordem do Senhor, logo ele pecou. No versículo 2 até o versículo 5, vai mostrar que agora eles precisavam lutar com a cidade de Ai e alcançar a cidade de Ai. Então Josué enviou alguns homens até aquela cidade para espiar a cidade. Eles foram até Ai. Quando eles voltaram, eles disseram a Josué: olha, Josué, a gente não precisa enviar muitos homens para lá, apenas alguns, porque na cidade de Ai tem poucos homens. Então tudo estava a favor deles, tudo parecia estar a favor deles. E no versículo 4 vai dizer que Josué enviou 3.000 homens para atacar a cidade de Ai, onde havia poucos homens. Só que quando os homens de Josué chegaram na cidade de Ai, os poucos homens da cidade de Ai fizeram os homens de Josué correr em fuga. E alguns homens, a Bíblia diz, que ainda foram mortos. E eu fico imaginando aqueles muitos homens de Josué, pensando: nossa, mas a gente era mais do que eles. Estávamos em maior quantidade do que eles, mas nós não conseguimos vencer. E a Bíblia diz no versículo 5, diante disso, o povo desanimou completamente. Mas qual era o problema, irmãos? Onde estava o problema? O problema foi o pecado. O pecado de Acã, que trouxe destruição para todo o acampamento de Israel. O problema é o pecado. No versículo 6, vai dizer que Josué, ele se prostrou com o rosto em terra. E no versículo 7 em diante, ainda do capítulo 7, vai dizer: disse então Josué: ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso. Nos cercaram. Aleluia. E essa é a palavra do Senhor a Josué, dizendo: levante-se. Porque você está aí prostrado? Israel pecou. Violou a aliança que eu lhes ordenei. Apossou-se de coisas consagradas. Roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. O que Deus estava falando para Josué? Josué, levanta e vai resolver o problema. O problema é o pecado. O problema era o pecado de Acã, que trouxe desgraça para todo o povo. Trouxe desânimo para todo o povo. E trouxe luto, porque alguns perderam os seus parentes. Alguns homens acabaram morrendo naquela luta. O pecado. O pecado, ele gera consequências. Ele nos afasta de Deus e ele gera consequências. E nós não podemos nos enganar.
Não podemos nos enganar em acreditar que Deus ele não está nos vendo. Não podemos nos enganar de que Deus não está vendo como nós vivemos a nossa vida. Deus ele nos vê, irmãos. Deus nos vê. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13, vai dizer que nada está oculto. Nada está oculto aos olhos daquele a quem nós vamos prestar contas. Nada está oculto. A nossa vida, ela não está oculta diante dos olhos de Deus. Quando ninguém está vendo você, Deus ele está vendo você. Deus está vendo você. Abra comigo a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 11. Segundo Samuel, capítulo 11. Eu vou ler em parte, irmãos. Eu acredito que muitos conhecem essa passagem. 2 Samuel 11, a partir do versículo 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Acredito que muitos conhecem essa história, né? Davi, ele viu a mulher de Urias, achou ela muito bonita, e sendo rei, né? Davi era rei, imagina o que ele falou para aquela mulher. Ele mandou que trouxessem aquela mulher. E a Bíblia nos mostra que ele se deitou com ela. Às vezes a gente lê e parece normal, parece algo muito simples, mas não é. Ele se deitou com uma mulher que não era dele. E as coisas só pioraram no versículo 5. Porque a Bíblia diz que a mulher engravidou. Aquela mulher engravidou. No versículo 8, diz assim: ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Depois que Davi soube que a mulher estava grávida, ele tentou fazer com que Urias fosse para casa e não para a guerra. Porque se Urias estivesse com a sua mulher, seria muito fácil enganar, humanamente falando. Né? Porque se Urias estivesse com a sua mulher, ele iria pensar que o filho era dele mesmo, do marido, e não de Davi. Só que como Davi não conseguiu fazer com que Urias fosse para sua casa, no versículo 15, diz: nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra.
Davi arquitetou, amém? A morte de Urias. Só que o que Davi talvez esqueceu era que Deus estava olhando para ele. Que Deus ele estava vendo o seu estilo de vida e o que ele estava fazendo. Deus estava vendo Davi. No capítulo 12, o versículo 9, vai dizer: por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Como eu disse, Deus ele estava vendo Davi. Tanto estava vendo que enviou um profeta chamado Natã até Davi. Agora, não só Deus sabia, mas como Natã sabia, porque Deus precisou revelar para Natã. Deus estava vendo Davi. Em Jeremias, você pode abrir Jeremias capítulo 27. Nos afirma isso, de que Deus ele nos vê. Jeremias 23. Jeremias capítulo 23, versículo 11. Diz assim: tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até no meu templo encontro as suas iniquidades, declara o Senhor. O versículo 14. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Eles cometem adultério e vivem uma mentira. Encorajam os que praticam o mal, para que nenhum deles se converta de sua impiedade. Para mim são todos como Sodoma. O povo de Jerusalém é como Gomorra. Jesus estava vendo os profetas. Ele estava atento aos passos dos sacerdotes. Ele disse: tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Olha o que Deus estava vendo. Até no meu templo eu encontro as suas iniquidades. E versículo 14 vai dizer que Deus diz: eu vi algo horrível. Eles cometem adultério. E eles vivem uma mentira. Quando a irmã Laíse iniciou aqui, eu falei: meu Deus, Deus já está ministrando. Porque Deus estava vendo que eles estavam vivendo uma mentira. Eles não eram uma pessoa autêntica, não tinham uma fé autêntica. Por fora eles eram alguma coisa, mas no secreto eles eram outra coisa. E Deus ele estava vendo. Deus estava vendo. Deus disse: eu vi. Eu vi. Uma vida de aparência, irmãos. Uma vida de aparência. Vivendo de aparência. Naum capítulo 3. Se você puder abrir.
Naum, capítulo 3, versículo 5, diz, o Senhor diz: eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Mais uma vez, Deus estava vendo o seu povo. E a gente sabe que Deus, Ele dá tempo para que a gente se arrependa. Só que aqui, talvez o povo não quisesse se arrepender. E Deus precisou chegar a tal ponto de dizer: olha, eu vou mostrar a sua nudez, a sua vergonha. Aquilo que eu estou vendo, que ninguém sabe, todos vão ficar sabendo, se você não se arrepender. E esse versículo é muito impactante, irmãos. O próprio Deus permitindo que a nossa vergonha seja exposta. Deus, Ele nos vê. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 21. Vai falar sobre Jezabel. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Fala de uma mulher chamada Jezabel, que se dizia profetisa, que ensinava, mas que induzia os servos do Senhor à imoralidade sexual. E o Senhor estava falando que Ele deu tempo para ela, porque tudo que o Senhor deseja é que a gente se arrependa, irmãos. É que a gente se arrependa. Ele deu tempo para que ela se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não queria se arrepender. E Deus disse que iria prostrá-la de cama e que iria matar os seus filhos, os seus discípulos. E todas as igrejas, imagine só, todas as igrejas iriam saber que Ele é aquele que sonda mentes e coração. O Senhor sonda mente e coração, Ele nos vê, o Senhor nos vê. Alguns dias atrás eu li, irmãos, a história de um ministro que haviam suposições, eu não sei quem é, o autor, ele não revela o nome, claro. Haviam suposições a respeito de tal ministro, de que ele estaria envolvido em imoralidades sexuais. E a liderança da igreja procurava o ministro para pedir, esclarecimento, se aquilo era de fato verdade, para que ele pudesse confessar, se arrepender, ser tratado, ser restaurado. Só que ele negava as suposições. E por muitas vezes a liderança procurava ele, mas ele sempre negava as acusações. Aconteceu que numa reunião da liderança, ele estava lá e ainda havia suposições a respeito dele sobre imoralidade. E a liderança perguntou para ele ali se ele não queria esclarecer as coisas, porque havia suposições a respeito da vida dele,
de que ele estava envolvido em imoralidade sexual. E aquele ministro, ele negou mais uma vez. Alguém então daquela reunião se levantou e disse assim: que pena, porque nós não queríamos chegar a esse ponto. E alguém ligou uma TV, e ali naquela TV passou um dos últimos vídeos, dos últimos atos daquele pastor em imoralidade, diante de toda a liderança. Que constrangedor, né, irmãos? Que constrangedor. E Deus, ele fala conosco para que a gente se analise. Ele nos dá tempo para que a gente se arrependa. Eu não conheço a sua vida de secreto, a sua vida particular. Eu não sei quem é você quando você está sozinho com o seu celular. Eu não sei. Você não sabe também a meu respeito. Mas Deus sabe. Ele nos vê. Ele nos vê quando ninguém nos vê. E Ele fala conosco, nos dá tempo para que a gente se arrependa. Para que a gente se analise. E para que aqueles que estão de pé não caiam. Se você está de pé, cuidado para que não caia. Mas eu fico pensando, o que é que nos encoraja a pecar? Que nos impulsiona, sabe, a pecar quando ninguém está olhando. Êxodo, capítulo 2, vai contar a história de Moisés. Êxodo 2, versículo 11 diz: certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu, o olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Aqui talvez esteja uma das respostas de por que nós pecamos, muitas das vezes. Quando Moisés viu que o hebreu estava sendo espancado pelo egípcio, ele olhou para os lados, né? Ninguém estava vendo. E aí ele matou o egípcio. Talvez a atitude dele seria diferente se tivesse plateia. Mas porque não tinha ninguém, ele matou o egípcio. Só que nós não podemos nos enganar. Mesmo quando ninguém está vendo, o Senhor está vendo. Deus está vendo. Mas nós temos exemplos também de pessoas que, diante da situação que enfrentaram, permaneceram firmes e não pecaram contra o Senhor. Gênesis 39. Eu não vou ler, a história é de José. Mas você sabe que José foi assediado pela mulher de Potifar. Eu quero ler apenas o versículo 9. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Diante do assédio daquela mulher que dia a dia assediava José, ele se recusou, irmãos, a se deitar com ela. E a Bíblia diz que ele evitava ficar perto dela.
Então José, ele é um exemplo para nós. Mesmo diante daquela situação, ele não pecou. Ele não pecou. Provavelmente ele tinha consciência de que Deus estava olhando, que os olhos de Deus estavam sobre ele. Em Jó, capítulo 1, a irmã Jaque compartilhou os mesmos versículos que eu vou ler na oração ontem, né? E como Deus, ele falou, sabe, ao nosso coração. Falou graciosamente ao nosso coração. E eu vinha pedindo ao Senhor uma confirmação do que eu deveria compartilhar. Porque Deus sabe de todas as coisas, eu não sei. Mas Deus sabe. E a irmã ministrou essa palavra, né? Eu falei, meu Deus. Jó, capítulo 1, eu vou ler poucos versículos, eu tinha marcado mais, mas por causa do tempo, eu vou ler apenas versículo 20. A partir do versículo 20, capítulo 1, 20, diz assim: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Se você for ler o capítulo 1 de Jó, a partir do versículo 13, vai mostrar que Jó entrou em falência. Ele ficou falido. Os seus empregados foram mortos, todo o seu rebanho também. E no versículo 19 vai dizer que veio um vento muito forte, veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa onde estavam os filhos de Jó. E todos os filhos de Jó morreram. Jó ficou falido e Jó ficou sem os seus filhos. Meu Deus, irmãos, eu fico imaginando a crise que Jó deve ter entrado, a bolha de crise em que Jó estava se encontrando, a fragilidade em que ele se encontrava. Mas a Bíblia diz que mesmo diante de tudo isso, ele não pecou. No capítulo 1, no início, vai dizer que ele era um homem íntegro, ele era um homem temente a Deus. Ele poderia olhar e dizer, mas eu sou um homem reto. Eu sou um homem temente a Deus e tudo isso me está acontecendo. Ele poderia chutar o balde. Mas ele não pecou diante da sua crise, talvez diante da sua fragilidade. Porque diante da sua fragilidade, diante da nossa fragilidade, nós podemos ser tentados a pecar. Talvez diante da sua crise financeira, você pode ser tentado a pecar, a ser desonesto. Talvez diante da sua crise familiar, no seu relacionamento, você homem, você mulher, você pode ser tentado a pecar. Diante da sua fragilidade, diante de uma crise, você pode ser tentado a pecar. Mas a Bíblia diz que Jó, em tudo isso, ele não pecou. Ele não pecou. Que nós possamos andar, irmãos, em temor. Em temor. O temor não é algo do Antigo Testamento somente. É da Nova Aliança também. Do Novo Testamento. Temor a Deus. Em Atos 2, não vou abrir, versículo 43, vai dizer que o povo era ensinado pelos apóstolos. E todos estavam cheios de temor. Havia em cada membro, havia temor. Em cada pessoa, todos estavam cheios de temor. Atos 9:31, o irmão Jeff compartilhou esses dias no domingo, aqui na igreja, na direção. Fala também que a igreja caminhava, ela vivia
em temor. Temor no Senhor. Temor no Senhor. Sabe, irmãos, no tempo que nós vivemos hoje, talvez seja muito difícil às vezes falar sobre arrependimento, falar sobre pecados, porque falar sobre pecados é ser censurado no nosso tempo de hoje. Falar sobre pecado é estar abaixo da mídia. Falar sobre arrependimento, sobre pecado. Muitos homens de Deus pagaram caro pregando o arrependimento, falando sobre o pecado. Profetas que se levantaram e foram espancados, porque se levantaram para denunciar o pecado. Muitos profetas espancados. Mas o Evangelho ainda é renúncia, ainda é cruz, ainda é arrependimento. O verdadeiro Evangelho, ele vem para converter, para trazer mudança, para gerar mudança em nossa vida. Em 2 Timóteo, eu tenho feito devocional de Timóteo, e vai dizer que Paulo, ele estava preso. E eu fiquei imaginando, por exemplo, só um exemplo, irmãos. Imagine que o pastor Gilvaldo foi pregar lá na rua e começou a pregar coisas que o povo não queria ouvir. E ele foi preso. O pastor Gilvaldo foi preso. Eu acredito que muitos no nosso meio poderiam se envergonhar e dizer que vexame. Ele foi preso. Isso é errado, ser preso. Eu não quero nem me envolver com isso. Mas em 2 Timóteo vai dizer que Paulo, ele estava preso por causa do Evangelho. Do verdadeiro Evangelho que ele defendia. E ele estava dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, não se envergonhe de mim, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Porque Paulo, ele defendia o verdadeiro Evangelho, a verdade. O Evangelho de cruz. Paulo, ele defendia a boa conduta. Paulo, ele defendia a decência. Ele não só defendia, como ele confrontava todo ensino errado. Todo pensamento que se levantava, todo argumento que se levantava contra o conhecimento de Deus, ele confrontava. Ele defendia o verdadeiro Evangelho, o Evangelho que muda pessoas, que muda a nossa vida, o nosso caráter, o nosso comportamento. Era esse o Evangelho que Paulo defendia. Paulo defendia a graça, mas não uma graça como uma licença para pecar. Continuaremos pecando porque estamos vivendo debaixo da graça? De maneira nenhuma, disse o apóstolo Paulo. Paulo defendia o verdadeiro Evangelho. Você pode ficar de pé? Nós vamos orar. Que o Senhor possa encher o meu e o seu coração de temor. Que no seu particular com Deus, você possa se analisar. Se existem coisas no qual você precisa se arrepender. Ou talvez essa palavra sirva de vigilância, de alerta, para que a gente se cuide. Cuide de si mesmo. Muitas vezes Paulo disse isso em suas cartas: cuide de si mesmo. Que o Senhor enche o nosso coração de temor,
de amor. E que a cada dia nós possamos compreender e entender a verdade, porque é a verdade que liberta, irmãos. É a verdade, eu tenho entendido isso, que é a verdade que liberta. A verdade, se entendida e compreendida, ela liberta. Faça sua oração aí onde você está. Vê se há em mim algo que não te agrada. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Vê se há em mim algo que não te agrada. Arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu não vou pedir que você faça nada aqui, mas eu dou apenas um conselho. Lá no seu particular, no seu secreto, se analise. Se analise. Se você realmente é alguém que anseia e deseja por agradar ao Senhor, porque esse é o meu alvo, irmãos, aqui na terra, é o meu foco. Sabe, que a minha vida ela seja agradável ao Senhor. Eu não sei como você me vê, mas eu me importo muito com aquilo que Deus vê de mim. Demais, irmãos. Eu me importo muito com aquilo que Deus vê no meu coração, com aquilo que Deus sabe quando eu estou pensando. Que a meditação do meu coração seja agradável a Ti, disse o salmista. Que a nossa vida ela seja agradável aos olhos do nosso Senhor, o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Eu não sou nada. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, Jesus, que é poderosa. A Tua palavra que é a verdade, Senhor. A Tua palavra que tem me ensinado a cada dia, que tem me roubado lágrimas. A Tua palavra, Senhor, que mostra que quem realmente nós somos e onde nós precisamos mudar. Obrigada pela Tua palavra, Senhor. Ela é o nosso padrão de vida, de conduta. Ela que nos ensina a caminhar da maneira que Te agrada. Por isso o apóstolo mesmo falou, o apóstolo Paulo nos disse, Senhor, para que a gente procurasse entender e saber aquilo que Te agrada. E a Tua palavra nos revela, Senhor. Oro para que a cada dia o Senhor atraia o nosso coração ao secreto, a disciplina, a correção, a santidade de Deus, a santidade de Deus, porque esse é o adjetivo da igreja que o Senhor vem buscar, uma igreja santa, que se santifica,
Senhor. que vive uma santificação progressiva, Eu me arrependo. que é mudada e transformada de glória em glória, que limpa as suas vestes. Eis aqui a tua igreja, Senhor, é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. A essência da tua palavra é a verdade. Eu louvo, Senhor, o teu nome. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Que você seja como Maria, a mulher do vaso de alabastro. Que os seus pecados sejam perdoados. E o Senhor encha nosso coração de amor. Amém. Eu peço ao pastor para ele estar encerrando com a oração. Se ele tiver alguma coisa para falar. Aleluia. Amanhã ainda tem oração, viu, irmãos? De 18 às 19 horas. Domingo nos encontramos, sábado à noite, no culto de ação de graças na casa dos irmãos. E domingo à noite para a glória de Deus. Amém? Pai, nós oramos e eu quero abençoar a vida do teu povo, para que o Senhor nos leve na tua santa paz, nos cobre e nos esconde daquilo que é mal, Senhor. Nos esconde do homem sanguinário, do homem roubador. Que os teus anjos nos cerquem. Guarda a nossa volta ao nosso lar e ainda dentro da nossa casa, Senhor. Cerca com os teus anjos. Obrigado por esse tempo, obrigado por tua palavra. Queremos retê-la no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que para ti Ele volte o seu rosto e que tenha misericórdia de ti. Que Ele te dê a paz. Que o seu coração tenha sempre a humildade de reconhecer quem você é. Que o Senhor seja contigo, te abençoando na cidade e no campo. Do deitar ao levantar, o Senhor te faça prosperar em todos os teus caminhos. Que onde você puser a planta dos seus pés, que o Senhor te abençoe. Eu oro assim e faço isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Abraço menos 15 irmãos aí antes de você ir embora. No nome de Jesus.